Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre nós estamos tratando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Esse é o título de capa da revista Lições Bíblicas, publicadas no quarto trimestre de 2020 pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ACPAD. E hoje, nesta semana, nós estamos tratando da lição de número 4, que tem por tema o drama de Jó. O texto áureo da lição diz, Jó 1:21, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Já nesse versículo, nós já conseguimos ter uma ideia sobre o conceito, a mentalidade que Jó tinha acerca de sua origem como ser humano, como homem, e o seu destino final. É uma visão realística que, após a tragédia, ele expressa como realidade sua origem, seu destino. Muito próprio do livro de Eclesiastes, a visão realística, do homem, do ser humano, da vida, das coisas que acontecem no dia a dia, no seu ser, no seu cotidiano, enfim. E 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. No livro de Eclesiastes 5:15, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Essa é a ideia que Jó tinha de sua origem e de seu destino. Tudo que ele tinha nessa terra, ele não levaria para a eternidade de modo algum. Jó, com isso, inicialmente ele já começa a ser para nós um exemplo de integridade, de fidelidade, de adoração ao verdadeiro Deus, dominador de tudo e de todos e das circunstâncias da nossa vida. Vale lembrar também que nós, leitores do livro de Jó, estamos cientes durante a tragédia, durante a calamidade que se abate sobre o nosso personagem, nós estamos cientes da batalha que está acontecendo, do diálogo no mundo espiritual entre Deus e Satanás, o adversário arqui-inimigo do ser humano, e nós estamos cientes disso. Agora, não o personagem. Jó não tem ciência do que está acontecendo no mundo espiritual, numa dimensão que vai além dos olhos naturais dele. E na nossa vida não é tão diferente. Nós também não sabemos o que acontece no mundo espiritual a nosso respeito, sobre as adversidades que a gente passa na vida, sobre as tribulações que nos acometem, se Deus não nos revelar. Se o Senhor nos revelar, que isso é parte da soberania e do poder que ele tem, da autoridade que ele tem, se ele nos revelar, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Mas se ele não nos revelar, também o louvaremos, também o adoraremos, também o bendiremos, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu propósito. Agora, de que forma essas tragédias, essas calamidades que se abateram sobre Jó atingiram os seus bens? No texto bíblico, na leitura bíblica em classe, que está em Jó 1, do 13 ao 22, e o capítulo 2, do 6 ao 8, vocês podem marcar aí na lição, por exemplo, que inicialmente 4 tragédias sequenciais se abateram sobre o nosso patriarca aqui. No versículo 14 e 15 do primeiro capítulo, embora a gente não divida poesia por capítulo,
Então, como no livro de Jó, podemos pelo menos ter uma ideia de sequência. Nos versículos 14 e 15, a primeira tragédia. No versículo 16, a segunda tragédia. No versículo 17, a terceira tragédia. Nos versículos 18 e 19, a quarta tragédia. No versículo 20, você observa a reação de Jó frente a essas calamidades que se abateram sobre ele, sobre os bens dele. No versículo 20 diz, então Jó se levantou, ou seja, ele se posicionou, né, e rasgou o seu manto como sinal de humilhação, rapou a sua cabeça como sinal de humilhação e contrição, quebrantamento, lançou-se em terra e adorou e disse, nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Ele exalta a soberania de Deus, o poder e a autoridade de Deus em fazer cumprir os seus propósitos, embora ele não saiba do que está acontecendo no mundo espiritual. Então ele bendiz, ele adora o nome do Senhor. E o versículo 22, em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora, de que maneira essas tragédias se abateram, né? Vocês observam que no primeiro capítulo você vê lá a descrição, né, o balanço patrimonial, podemos dizer assim, do patriarca. Ele era um homem rico, um homem conhecido, um homem socialmente bem posicionado, economicamente bem posicionado, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois ou 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitíssima gente a seu serviço, muitos empregados, muitos servos Jó tinha na sua casa, nos seus negócios. Então você observa que as 7.000 ovelhas, sobre cada patrimônio, sobre cada item do patrimônio principal de Jó, houve tragédias que mexeram com a sua economia, com a sua sociabilidade, com a sua reputação também, e também sobre os seus servos, os seus empregados. As 7.000 ovelhas foram queimadas pelo fogo, por uma chuva de saraiva que caiu do céu. Os 3.000 camelos foram roubados, saqueados por 3 bandos de caldeus, como o texto bíblico cita aí. Os 1.000 bois e as 500 jumentas que pastavam juntos, diz o texto bíblico, foram atacados pelos sabeus. Aquela área toda foi saqueada. É interessante que a era patriarcal e a antiguidade, você observa que os caldeus e os sabeus já dominavam boa parte daqueles territórios e usaram o seu poderio, usaram as suas estratégias de campo, né, ilegais para atacar um servo fiel, um servo do Senhor. Isso, claro, obviamente, nós já conhecemos o diálogo travado no mundo espiritual, embora Jó não saiba até aqui, que tudo estava acontecendo de acordo com a vontade de Deus, que é um ato soberano de Deus. Tá? Então, toda a fazenda de Jó, todo o patrimônio contabilizado de Jó, que é descrito nos primeiros versículos, ele foi saqueado, ele foi sucumbido. Jó perdeu absolutamente tudo. E certamente aquelas perdas mexeram com a economia não só dele pessoalmente, como também a economia local da região em que Jó trabalhava, da região em que ele morava, da região em que ele era conhecido. Tá? Então, quando você observa que o patrimônio de Jó, você observa que havia ali produção de carne, produção de leite, transporte de carga, um aparato logístico, uma produção têxtil também
tudo aquilo veio abaixo. Então, nesses conceitos, diante dessa ideia, você pode ter uma certeza de que as tragédias que se abateram economicamente e socialmente sobre Jó mexeram com a economia daquela localidade. Então, Jó era muito conhecido, suas empresas muito conhecidas. Se houvesse bolsa de valores naquela região, naquela época, certamente esse seria o dia drástico, o dia em que as ações de Jó, das empresas de Jó, despencariam e o prejuízo seria total. Então, porque não se tem mais confiança naquilo que se investe, então as ações elas tendem a cair. Então, se houvesse uma comissão de valores ali, social, econômica naquela região, certamente Jó seria alvo drástico de falência dos negócios. Então, nós podemos acreditar que houve também problemas na economia local por causa da perda drástica de toda a economia desse grande patriarca, desse homem fiel a Deus, desse homem economicamente sadio, socialmente sadio, fisicamente sadio, que era Jó. Então essas tragédias se abateram sobre ele. O interessante, nós já lemos aqui o versículo 22 dos primeiros capítulos, do primeiro capítulo, em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. A sua família também foi tragicamente atingida. Jó era um homem casado, era um pai de família, tinha 7 filhos homens e 3 filhas. E um forte vento, diz a narrativa, um forte vento bateu sobre a casa do filho primogênito. Todos estavam ali congratulando, celebrando, festejando, vivendo o seu momento de congratulação, de comunhão entre irmãos, e o vento veio, derrubou a casa e matou os 10 filhos de Jó. Que tragédia terrível! Que drama indizível foi o que aconteceu com este nosso personagem Jó. Que nós consideramos a história de Jó não como parábola, não como alegoria, não como história proverbial, não. Nós acreditamos na história de Jó, na historicidade do livro dele, no aparato econômico, geográfico, civilizatório daquela região. Outra coisa interessante é que nesse primeiro momento das tragédias que se acometeram sobre Jó, é que em cada uma dessas tragédias sobrava um mensageiro, alguém que se tornou importante com uma incumbência de entregar para Jó as notícias das tragédias. Eu costumo chamar esses personagens anônimos de mensageiros da calamidade. São aqueles que vêm e entregam a notícia ruim. E quem é que gosta, irmãos, de falar notícia ruim, de dar notícia de tragédia? Ninguém gosta. Mas alguém tinha que falar para Jó. Alguém tinha que falar, alguém tinha que explicar para ele detalhes do que aconteceu. É interessante que diante das adversidades da nossa vida, no nosso dia a dia, nós não fazemos como esses mensageiros da calamidade. Nós, diante das adversidades e das aflições, diante do sofrimento que às vezes nos acomete, nós sempre teremos uma palavra de esperança, apesar da calamidade, da tragédia. Uma palavra de confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Então, Jó tem a sua família ali destroçada, tem ali a sua família, os seus filhos perdidos para sempre, e a sua esposa numa reação mais dramática ainda, psicologicamente abalada, espiritualmente abalada. Ele tem que ouvir de sua esposa que a sugestão de que se amaldiçoasse ao Senhor,
Por que retens a tua sinceridade, a tua integridade, a tua retidão? Amaldiçoa a Deus e morre. Aquela mulher, tomada de todo o desespero, de toda a perda que foi acometida na sua família, sobre seu marido, sobre tudo o que eles tinham, foi a saída que ela achou. Dar fim, dar cabo de tudo, amaldiçoando a Deus. Mas o texto diz que em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios, nem atribuiu a Deus falta alguma. E ela estava tão equivocada emocionalmente, toda aquela tragédia levou a mulher de Jó a esse equívoco trágico de querer amaldiçoar e instigar o marido a amaldiçoar a Deus, que ele a chama de, como falas, qualquer doida, assim falas tu, receberias o bem do Senhor e não o mal? Então nós observamos que apesar da saúde, da saúde econômica, da saúde social que Jó dispunha, ter ido para o espaço, podemos dizer assim, ele manteve a sua integridade diante de Deus, diante dos homens, tá certo? Então isso é muito, muito, muito importante que fique bem claro também. No tópico 3 da lição dessa semana, a tragédia de natureza física e psicológica. Satanás saiu perdido. Satanás perdeu a primeira batalha, vai perder a segunda também. Ele perdeu a primeira batalha porque ele esperava que Jó amaldiçoasse a Deus, que Jó blasfemasse contra Deus, mas nós observamos que Jó adorou o nome do Senhor, deixando Satanás frustrado. A tua fidelidade frustra as expectativas de Satanás. Aí vem a segunda parte, um segundo diálogo, e mais uma vez Deus permite, com limitações, o ataque do diabo agora na saúde física de Jó. Feriu a Jó, Jó 2, versículos 6 e 7, feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé ao alto da cabeça. Observe que Jó agora tem o seu corpo físico atingido pela enfermidade. Tudo isso dentro da vontade e do plano altíssimo de Deus. Então Jó também começa a ser atingido psicologicamente, não há dúvida, né? Está lá no tópico 3, na parte 3 sobre saúde mental de Jó. Não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica, não há dúvidas disso. No capítulo 3 de Jó, você vai ver que as reações dele começam a ficar abaladas, a ficar um pouco abaladas, embora em momento algum ele continua sem blasfemar, sem dizer a Deus, sem culpar a Deus, mas ele amaldiçoa o próprio dia do nascimento dele. Você lê isso, e isso é reação de quem está com as suas emoções, com a sua psique abalada. Pudera, ele é ser humano, faz parte da fragilidade humana. Vale lembrar que as batalhas espirituais que nós travamos, elas às vezes nos acometem, nos atingem fisicamente e nos atingem também psicologicamente. Mas quando nós estamos sem entender os propósitos de Deus, quando não nos é revelado, como não foi revelado a Jó, o que estava acontecendo na realidade espiritual, ele manteve-se fiel, ele manteve-se reconhecendo aquilo que Deus é na vida dele, de que ele não levaria todos aqueles bens que ele tinha, ele não levaria para o túmulo, não. Ele nunca teve a sua confiança nos bens materiais. Por isso que no final ele adora e continua adorando e falando e argumentando. Nos próximos capítulos você vai ver, você vai observar os lamentos de Jó,
que eram próprios do ser humano, os questionamentos de Jó. O ser humano, ele questiona de fato, ele não teme o questionamento, porque a mente humana é limitada, os propósitos de Deus vão além daquilo que pedimos ou pensamos. Lembrem-se de Isaías 55, versículo 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor, e nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Verdade é que a fé inabalável de Jó também não impediu dele fazer questionamentos em relação à sua conduta, em relação à sua integridade, em relação à sua vida reta, né? Então, o próprio testemunho de Deus testifica a integridade de Jó. Observaste meu servo Jó? Não há na terra ninguém como ele, justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então você observa que o próprio Deus testemunha a fidelidade do servo dele. Saiba disso. Manter a fidelidade a Deus provoca o testemunho do próprio Deus a teu respeito. E Jó, com isso, vai se tornando uma pessoa paciente, perseverante, porque o tempo da calamidade, uma hora vai passar. Hoje ele está chorando, hoje ele está resmungando, hoje ele está lamentando, mas não está blasfemando. Está ao mesmo tempo adorando ao Senhor, reconhecendo a soberania dele. Mas o tempo do choro uma hora vai passar. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, querido, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima aula no próximo domingo. Seja usado por Deus. Usa as tuas experiências também de vitória. Usa para os teus alunos, fale para os teus alunos as adversidades, as lutas que você passou como testemunho de vitória para eles, para edificar a fé deles, mas não desfoque da vida de Jó. Grande abraço, que Deus abençoe a sua vida.